Olá, eu sou o Luciano Faco, sou gerente de tecnologia da Rede Gazeta. A gente está aqui no estúdio do Fonte, que é o hub da Rede Gazeta, e a gente vai falar sobre inteligência artificial, né? E a gente trouxe o convidado Fred, que é o CTO da Intelliway, para falar um pouco do assunto para a gente. Fred, obrigado aí por ter aceitado o convite, bem-vindo aí ao hub, ao Fonte, né? Para a gente falar desse assunto que é mega interessante. Prazer é todo meu. Cidade gigantesca. Tão grande quanto esse, há muito tempo sobre as generativas. Agora, essa questão do impacto, da transformação, né, que a IA está causando, né, nos empregos, na sociedade, no mundo, a gente já viu esse filme outras vezes nas outras grandes revoluções, né, que nós tivemos aí na sociedade. Se a gente parar para pensar, historicamente a gente está na quarta revolução industrial, que já a gente nem chama mais de revolução industrial, seria uma revolução tecnológica. E a IA é a mola mestra dessa transformação. É, Impactos positivos e negativos você vai ter sempre, mas eu acho que os positivos normalmente ao longo prazo se sobressaem. Se a gente pensar lá na primeira revolução industrial, que foi quando, né, os maquinários entraram na agricultura, você teve um impacto nos empregos muito maior do que a gente vai ter agora, porque 90% dos empregos eram na lavoura. E, obviamente, essa mão de obra foi sendo substituída. Só que a médio prazo isso gerou muito mais riqueza, né, para a sociedade, porque a produtividade aumentou muito. Eu tenho certeza que a IA vai fazer com que a produtividade aumente bastante. E, ao mesmo tempo, surgiram novas profissões, né, novos empregos que eram impensados. Né? Você precisava de alguém para dar manutenção nas máquinas, para consertar, para construir peça, enfim. É, Profissões que não se imaginava, né, antes dessa revolução. Aconteceu a mesma coisa na segunda, na terceira. A diferença é a velocidade com que isso acaba atingindo escalas, né, gigantescas, porque você vai construindo tecnologia em cima de uma tecnologia já existente. Como a gente está na quarta revolução tecnológica, isso vai afetar as pessoas de uma maneira muito mais rápida, porque ela está sendo, né, explodida, digamos assim, em cima dos pilares que a gente já construiu das outras três revoluções. E a IA generativa, eu concordo com, a gente estava conversando aqui em off, eu concordo com o Bill Gates, que há muito tempo a gente não via algo tão revolucionário e com tanto potencial para transformar a sociedade. Ele fala que a última vez que ele viu algo tão, digamos assim, promissor foi quando ele viu interface gráfica pela primeira vez, né? E daí surge toda a história, né, do Windows, dos sistemas operacionais. Então, como a gente estava falando, eu acho que a Microsoft deu um tiro certeiro agora em fazer né, a aquisição da OpenAI, que é a empresa, né, que nos últimos 2 anos tem tendo os melhores resultados, né, em cima de IA generativa. Eu acho que eles tiveram uma visão ali Acertada, né? acertada para voltar ao protagonismo da Microsoft no mercado de TI, que tinha sido um tanto quanto ofuscado nos últimos anos pela Google, né, por outras gigantes aí, do ponto de vista de inovação, né? Porque a Microsoft ela é muito forte, muito bem estabelecida, mas a gente não via mais a Microsoft como sinônimo de inovação, né? A Google estava um pouco à frente, né? A própria AWS também. Eu acho que a Microsoft agora volta à cena. E aí, explicando, talvez para o pessoal, o IA generativa é o mecanismo, né? É a categoria do chat GPT, né? Se fala muito em chat GPT, e o chat GPT, a grande, digamos, hype que está acontecendo é que ele democratizou o uso da inteligência artificial para o usuário de computador comum, que não é um usuário de TI, que não é um programador, né, que não é um pesquisador da área de IA. Porque a tecnologia que o chat GPT utiliza, ela foi patenteada pela Google há uns 7, 8 anos atrás, que são ali uma teoria ali dos transformadores, né, para Uhum. você trabalhar com processamento de linguagem natural, transformers que eles chamam. Inclusive o GPT, o T é de transformers, né, que é a tecnologia uma tecnologia que foi desenvolvida pela Google, mas é que ela não tinha sido tão bem aplicada até então. E pela primeira vez uma solução de inteligência artificial
ficou acessível para milhões de pessoas, assim, de maneira gratuita. Então, democratizou isso. E as pessoas estão utilizando aos montes, né, para aumentar sua produtividade no trabalho, para fazer o dever de casa, o trabalho de escola, que seja, mas Sim. muitas vezes para redigir um documento, redigir um e-mail, né, sem erros ortográficos, né, numa estrutura ali adequada. A gente tem usado bastante também, com bem sucedido isso, para o desenvolvimento de software, do ponto de acelerar o desenvolvimento. Então, um programador experiente, ele tem condições de solicitar, por exemplo, uma inteligência artificial, né, o Codex, por exemplo, que é a linguagem lá que o ChatGPT usa para gerar código. Eu preciso gerar um código em Python para fazer tal função. Se ele fosse fazer isso do zero, vamos supor que ele gastaria ali algumas horas para poder codificar. Em vez disso, o programa gera esse código para ele como um bom programador, ele revisa, adapta e tal, ele ganhou ali já uns 40, 50% de produtividade, né? Então esse Perfeito. ganho de produtividade ela vai acontecer em todas as áreas, né, da sociedade. Bacana. A gente tem até um estudo aqui interno que a gente está fazendo baseado num paper do MIT que fala exatamente isso, né? O uso do GitHub Copilot dentro dos ambientes de desenvolvimento. A gente está até usando para testar, né? E tem lá aí dentro dessa pesquisa, né? Foi feito com um range de desenvolvedores, né? Dentro de uma metodologia. E onde se chegou a um número de 55,8% de melhoria Ganho de de produtividade produtividade, no desenvolvimento, usando essa rede, né? Usando a IA e uma colaboração entre quem faz código, né? Quem desenvolve. Então, quer dizer, acaba sendo basicamente ali um assistente pessoal, o copiloto, Sim. né? E esse copiloto vai ajudar aquele desenvolvedor ali a fazer um trabalho bem feito, né? E com uma rapidez um pouco bem maior, né? 50% maior. Pois é, isso me remete a um fator que eu acredito que é um bom uso da tecnologia, é o que a gente chama de inteligência aumentada. O que é isso? É você usar ferramentas de inteligência artificial junto com a capacidade humana para gerar um insumo final de qualidade de maneira rápida. Isso é o Copilot, né? Porque o protagonista ainda é o programador. Ele que diz o que precisa ser criado, teoricamente revisa, adapta. Com a ajuda da inteligência artificial, ele ganha aí, como você falou, né, 50% de produtividade. Parece, nem sei se parece algo assim simples, mas imagina se a gente consegue levar isso para todos os nichos, né, todas as verticais, e aí você vai ter a sociedade trabalhando a mesma quantidade de horas e produzindo 50% a mais de riqueza, teoricamente, né, se fosse 1 para 1, mas a gente sabe que isso é exponencial. Tem outros ganhos aí, né? A sua assertividade passa a ser maior, porque a gente está trabalhando em cima de dados, né? E dados históricos e dados bem trabalhados. Então, assim, você trabalha mais rápido e trabalha melhor. Essa é a ideia. E aí uma coisa que o pessoal me pergunta, por que isso só foi surgir em 2023 se esse algoritmo, teoricamente, foi concebido lá em 2013? Nem sei se é 2013, mas é mais ou menos isso aí. A resposta e é uma resposta chocante. Vou até olhar para a câmera. A questão é que mais ou menos 90% dos dados que foram gerados pela humanidade ao longo da história foram gerados nos últimos 2 anos. Isso é algo, assim, inimaginável, né, de você conceber. E isso significa que nos últimos 2 anos é que eu tenho o combustível para poder transformar esses algoritmos em algo realmente produtivo para o dia a dia, né? Para chegar, por exemplo, sair daquele contexto acadêmico e trazer para um contexto enterprise, né, de negócio. Porque o dado é o petróleo dessa revolução industrial. A gente está só no Big Bang ainda dela, né? A gente está vivendo ela. Eu acredito assim que a gente começou a engatinhar lá mais ou menos para 2010, quando os primeiros modelos assim de inteligência artificial comerciais surgiram, né? Principalmente o IBM Watson, né? Que fez uma
começou a revolucionar essa parte de trazer a IA para o negócio. E agora, com o advento da OpenAI, né, do GPT e tudo mais, isso agora, aquele ponto ali que estava tremendo ali, o atrito, bom, expandiu e agora a gente vai começar um novo universo. Sim. E aí vai ter as consequências negativas, né, como a gente falou. A gente vai ter cada vez mais preguiça de pensar. A gente vai ficar cada vez mais dependente da tecnologia para fazer tudo, porque agora vai estar muito mais produtivo você usar um modelo de IA generativa para redigir peças, advogado, né? Você redigindo, né, as petições, sei lá, a gente mesmo da área de TI programando, né? Com a ajuda disso daí, a gente vai ficando mais preguiçoso. Sim. Agora, isso aconteceu com todas as tecnologias. Eu não guardo mais número de telefone de ninguém desde que a gente passou a usar, né, a agenda eletrônica no Se celular. perder o celular, Exatamente. A gente não caminha mais, né, desde que a gente passou a andar de carro, né? Diminuiu muito, né, a quantidade de energia que você gasta, né, no seu dia a dia, desde que o carro se tornou um commodity, né, o transporte, né, se tornou um commodity. E se você parar para pensar, a energia elétrica, que foi meio que ali o principal motor da segunda revolução industrial, ela transformou a sociedade de uma forma que eu acredito que se acabar a energia elétrica hoje no mundo, metade da população morre. é um pré-requisito fundamental, Exatamente. né? Então a nossa espécie, né, ficou muito dependente dessas tecnologias que foram criadas, né? Você pega um Homo sapiens hoje, de 100 mil anos atrás, teoricamente você tem ali a mesma estrutura, né, genética, biológica e tudo. Só que se a gente for colocado, eu e você, num contexto que nossos ancestrais estavam, a gente não dura uma semana. Sim. E você acha, Fred, que nesse contexto atual, a gente tem uma sociedade preparada para receber esse tipo de tecnologia? Não, Porque é uma mudança, uma disrupção muito grande, não, né? mas Será que aí já realizam o tamanho desse negócio? é o que eu costumo chamar de darwinismo corporativo, né? A sociedade também não estava preparada para as outras transformações, só que o meio vai selecionando aqueles que se adaptam e automaticamente vai punindo aqueles que não se adaptam. Sim. E aí a gente tem um monte de exemplo aí falando de IA generativa, né? Tem para todo gosto, né? Aqui a gente, Dali, Midjourney, GitHub Copilot, que a gente já falou aqui, Pois GPT. GPT foi virou bom algo você assim, falar, né, do Midjourney, do né? DALL-E, porque às vezes a ideia ainda das pessoas está que ela atua exclusivamente no campo textual, mas não, né? Essa questão de você conseguir gerar uma imagem inédita, né, original, através de dando um comando de inteligência artificial em alguns segundos, é algo que vai revolucionar o mercado, né, tudo que envolve audiovisual, porque revistas, né, jornais, enfim, é, vão passar a utilizar talvez imagens que a gente chama de sintéticas, né? Sim. E eu vi uma notícia esses dias que numa prêmio aí de fotografia, no concurso de fotografia, o fotógrafo que venceu o concurso, ele venceu com uma imagem gerada a partir de dessas IAs aí, deve ter sido o Midjourney. E aí ele não quis receber o prêmio porque ele queria que aquilo fosse um teste, na verdade, para ver se era possível vencer um prêmio de fotografia. E é impressionante, né? Uhum. Mas que cria outro tipo de discussão também, né? Porque a IA ela vai gerar aquela imagem a partir de outras imagens que ela tem, que ela já estudou e está no banco de dados ali. E ela aprendeu vendo aquelas imagens. Então, Sim, aí gera uma discussão sobre direitos autorais das imagens originais aonde aquela inspiração foi buscada, mas né? pensa bem, o cérebro humano também não funciona assim, a gente não tem influências nas nossas criações. Sim, Uma banda, por exemplo, sei lá, de rock, ela normalmente é muito difícil assim você ouvir algo estritamente original. Você sempre vai perceber influências, por exemplo, uma banda de grunge vai, pô, esse som parece com Nirvana, com Pearl Jam, com Alice in Chains, alguma coisa assim que
os integrantes ouviam aquilo, né, durante a infância e acabaram inspirando. E a generativa é isso. Pouca gente conhece o conceito por trás, mas basicamente é como se ela estivesse aprendendo a escrever ou aprendendo a desenhar, analisando a escrita do que as pessoas escreveram ao longo dos anos na internet. Então, basicamente, o ChatGPT, ele é um gerador de texto. As pessoas me perguntam se ele tem consciência, se ele vai dominar o mundo, se ele é um IA do mal. Não, pessoal, a gente ainda não chegou nesse Não ponto, chegou. ainda. Mas é porque a qualidade do texto que é gerado e né, o contexto ali, tudo que envolve, realmente é surpreendente. É a primeira vez, eu digo, na história da humanidade que a nossa espécie consegue se comunicar de maneira natural e fluida com algo que não é humano. Sim. Mas não quer dizer que esse algo tenha uma consciência. Não tem. Mas o resultado que ele entrega é fantástico. Não, perfeito. Uhum. Inclusive os testes que são feitos a partir dele, né? Então pessoas colocam lá, né? A conta é 2 mais 2 e ele vai responder 4, obviamente, porque ele tem isso lá. E aí se você falar, não, você está errado, 2 mais 2 é 5, ele fala, me desculpe, né? Que realmente 2 mais 2 é 5. Então é um modelo que ainda precisa ser calibrado e isso, obviamente, para uma tecnologia tão recente, isso vai acontecer. É um começo, né? É um caminho. Isso que você falou é uma forma que, às vezes, um atacante, né, mal intencionado, usa para tentar descalibrar uma inteligência artificial. Então, quando você, por exemplo, coloca uma inteligência artificial para resolver algum determinado propósito, tipo um atendimento ao público, suporte, se você não tiver um cuidado ali no que a gente chama de curadoria, que é no treinamento dela, e acreditar demais ali no que o cliente está te falando, ele pode descalibrar a sua inteligência. Por exemplo, Exatamente isso. afirmando essas coisas, ela guarda essa informação e no futuro ela pode usar essa informação. Não, e a gente começa a criar o viés, né? E a Uhum. gente cria aquilo que a gente chama de viés, né? E aí eu queria migrar para um outro tema que é bem polêmico também, né? Esses treinamentos que são feitos com as IAs, elas podem carregar viés ali, basicamente dependendo de como ela foi treinada. E do material que foi utilizado, porque eu tenho para mim que o viés é algo impossível da gente eliminar da IA, porque é algo impossível da gente eliminar da natureza É humana. intrínseco à natureza humana. Exatamente, como a IA ela aprende através de dados gerados pelo humano, ela vai carregar esse vício do viés. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira fazer uma pergunta a respeito de política. E se a maioria dos documentos que foram gerados, né, pela sociedade e que foram treinados por essa IA, eles possuem algum viés político, a resposta carrega isso. E isso é uma questão matemática, né? Uma questão estatística. Você vai continuar carregando isso daqui para frente. Por quê? Porque a partir de 2023, a maioria dos textos que a gente vai ler, eles vão ser cada vez mais gerados por IAs, não mais originalmente por humanos, né? O humano ele só vai dar ali o que a gente chama de prompt, né? Que é como se fosse a instrução, né? Por exemplo, escreva uma notícia sobre esse fato aqui que aconteceu, né? De maneira resumida, com um linguajar mais técnico e, sei lá, coloque uns emoticons ali para eu publicar em rede social. Pum, gerei ali, revisei e tal. Se a notícia original já teve um viés, ela vai carregar essa opinião, né, essa conclusão junto com ela. E aí, se 99% do que a gente tiver de informação gerada daqui para frente for sintético, e essa é a tendência, e é por isso que existem aquela carta aberta para poder regular isso, porque isso vai gerar um novo problema, né? Que vai acabar gerando uma bolha infinita, porque se 99% dos dados são sintéticos, eles vão estar baseados no que foi escrito até hoje. E aí vai ser assim, um esforço hercúleo para eliminar esse viés, né?
É. Não, perfeito. E aí eu vou pegar o teu gancho aqui na matemática que você tocou, né? A matemática a gente sabe que é o coração desses Exatamente. algoritmos, né? Então, a gente tem alguns problemas, e aí eu vou olhar Brasil, né? A gente tem uma formação matemática muito pobre, né? E dá-se pouca atenção para isso, né? E sendo um pré-requisito fundamental, né, para você ter um protagonismo nessa área de IA, né? E aí imagino eu que se a gente não resolver esse problema que vem desde as séries básicas ali de alfabetização, enfim, aonde você está começando a tua jornada, se a gente não resolver bem essa questão, né, no início da jornada da criança, do adolescente, a gente vai ter uma geração futura que vai basicamente consumir algo, uma IA que alguém produziu. Esse alguém geralmente vai ser a China ou os Estados Unidos no Exatamente. contexto atual, né? E Vou te o que falar que a pode... China está alguns passos à frente. Exato. Aham. E o que pode trazer assim, consequências ruins para o país, né? Se você pensar que o nosso futuro vai estar baseado em ferramentas desse tipo, e que você vai basicamente pilotar e a tua entrega vai ser a criatividade, né? Para que Exatamente. algo escreva aquilo Seu para senso você. crítico de revisar. Exato. Né? Então, assim, olhando aí para o mundo, né, a gente tem falta aí de 40 milhões de pessoas de mão de obra qualificada em TI. Uhum. Falando desse número em Brasil, eu até catei esses números aqui, a gente tem aí, são 53 mil profissionais formados anualmente, né, numa demanda de 800 mil pessoas. Então, Exatamente. assim, quer dizer, a gente já forma pouco TI, né? E a gente tem uma qualificação matemática baixa, né? Então é um cenário bem contraditório para um momento como esse. E quando a gente fala de senso crítico, a gente não pode esquecer da interpretação de texto, né? Do português que o brasileiro ele é, do ponto de vista assim de interpretação de texto, os números que eu vi ultimamente eles são arrepiantes, né? Assim de ruins, né? O jovem, né, no ensino médio hoje, ele tem muita dificuldade de interpretar texto. Então, como que ele vai conseguir trabalhar, né, com esse tipo de tecnologia, onde a sua produtividade ela está um pouco relacionada também à sua capacidade de saber, não, isso aqui beleza, tá certo, pode soltar, isso aqui não, precisa de alguns ajustes. Então, o insumo que você vai gerar vai ser de péssima qualidade, né, se você não tiver esse mínimo de senso crítico. Porque, como eu falei, com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente é um gerador de texto impressionante, mas ainda você precisa de um refinamento, né, o conceito de inteligência aumentada, né, o ser humano ali meio que coordenando essa geração para você ter uma entrega de qualidade. É. Corre o risco da gente ficar numa periferia tecnológica por um bom tempo até a gente acertar essas questões de formação e além da fuga de talentos, né? A gente tem esse problema também. Né? Quem forma, né, com as ofertas que a gente recebe no dia a dia, a gente vê muita gente indo embora do país, É exatamente para verdade. formar mão de obra capacitada em outro país, aonde os investimentos são maiores e Onde aonde se os paga incentivos são melhor maiores, onde se também. paga melhor. Onde o Né? dinheiro está, os melhores estarão, né? Eu acho que é um ciclo vicioso, né, que a gente tem no país. E a gente não vê muita perspectiva de melhora, porque, politicamente falando, não é interessante. Né? Não é um investimento que retorna em capital político, né? Um investimento em educação. Porque é algo que você só vai resolver a longo prazo, mas os governantes eles pensam no curto prazo, eles pensam na próxima eleição. Então, é uma mazela intrínseca aí da sociedade brasileira. Perfeito. E a gente não vê luz no fim do túnel. Perfeito. Fred, dessas tecnologias aí que estão embarcadas aí, né? A gente está vendo, a gente começou lá a falar sobre a Microsoft, né? E está vendo que eles estão embarcando aí a IA dentro dos produtos aí. É uma suíte que todo mundo usa, né? Você tá no escritório, você está usando o Excel, você está ali escrevendo um texto ou formatando uma apresentação, você está usando o PowerPoint. Ou seja, o uso dessas ferramentas é muito comum, né? Sim. Pela população. Então, Só assim, que, a partir dos próximos meses, a forma como você utiliza essas ferramentas de tecnologia, ela vai estar defasada.
você vai estar produzindo muito menos se você ainda continua utilizando do modelo tradicional, que é como a gente usa desde os anos 90, né? A forma correta de você utilizar as ferramentas de escritório, né, de tecnologia daqui para frente, é através dos prompts. Inclusive, acho que a profissão que vai emplacar nos próximos anos é o de engenheiro de prompt. Porque é a interface com a qual você se comunica com a inteligência artificial. Quanto mais você entender o que é um bom prompt, melhor vai ser o resultado dessa inteligência artificial. Então, hoje, por exemplo, hoje eu digo daqui a alguns meses, né, essa tecnologia ainda está em beta, né, que a gente chama de homologação, mas a gente já teve acesso, né, basicamente, eu tenho eu faço uma reunião contigo no Teams. Aí a gente discute, por exemplo, a pauta de um programa de amanhã. E aí, em vez de eu pegar aquela reunião que a gente gravou, escutá-la e gerar um PPT para a gente apresentar para a diretoria, para ver se a diretoria aprova a pauta, eu simplesmente peço a inteligência artificial, o Copilot, por exemplo, o próprio Google também, através do Bard, não vai ficar atrás, tem uma proposta parecida, né, para a suíte da Google, mas basicamente assim, pegue a gravação da última reunião, faça um resumo, os principais pontos e monte um PPT, né, um arquivo de apresentação para mim. Então, em poucos segundos, ele vai pegando aquele áudio e transformando em slides, né? E aí, qual é o seu trabalho? Revisar aqueles slides, basicamente isso. O grosso já foi feito pela IA. Se fosse uma reunião de 40 minutos, vamos pensar, a gente teria reunião, eu gastaria mais 1, 2 horas para poder ouvir e transcrever e escrever ali os principais pontos, mais umas 2 horas para refinar, ou seja, eu gastaria entre um meio período e um dia de trabalho para deixar, né, a gente pensar na formatação, se a gente quiser que fique uma formatação bonitinha e tal. O Copilot vai traduzir essas 4 a 8 horas aí em 10 minutos. E aí vai ser mais 20 minutos para a gente revisar, acertar os pontos e põe meia hora. Então, meu ganho de produtividade aí foi absurdo, né? Entendi. E aí, por exemplo, se você não faz isso, você vai estar produzindo menos que o seu coleguinha que faz responder. E aí começa o darwinismo corporativo. Pô, o cara ali, ele produz mais que você. Exato. Tem um KPI dos caras lá para Exatamente. poder medir lá a performance de cada um. Perfeito, eu acho que realmente nesse ponto, se a gente não mudar, né, o nosso mindset de como a gente trabalha hoje, usando as ferramentas modernas, né, e as possibilidades que elas trazem aí para você implementar isso, né, de pouco vai adiantar a implementação da IA ali dentro. Exatamente. Ela realmente precisa ter uma nova forma de uso, né, não a forma atual aí que a gente está acostumado. E o profissional ele precisa se adaptar e aprender a utilizar essas ferramentas, porque senão ele vai ficar defasado muito rápido. Não só o profissional de TI, mas o médico, o advogado, né, o professor, né, ou a instituição de ensino. Todas essas verticais elas vão ser afetadas por essa transformação digital da inteligência artificial. Vai se mudar a forma como se trabalha por conta disso. Você falou em engenheiro de prompt, né? Você olha assim e fala, pô, o cara precisa fazer engenharia para entrar lá com alguns comandos ali para IA resolver. Como é que você imagina que vai ser isso, cara? Vai ter uma formação formal? Isso vai ser muito baseado em criatividade, como a gente já falou, né? E, obviamente, um certo conhecimento do negócio, porque o que você vai estar formatando é algo que sirva para um processo de negócio. Sim. Né? Então, assim, obviamente, você ser um cara que conhece o negócio, né? Você tem ali boas ideias, né? E está antenado com as coisas, saber perguntar, né? Exatamente. Então, quer dizer, isso tudo passa a ser requisito ali para esse tipo de profissional. Mas existe uma parte aí desse conhecimento que é técnico, que é basicamente você entender como aquela tecnologia funciona e o que você pode extrair dela. Então, para isso, você precisa conhecer. Você vê gente fazendo
coisas de outro mundo com o chat GPT, que talvez nem a própria OpenAI, né, Sabia que dá para imaginou que dava fazer. para fazer aquilo. Né? Então é um misto de criatividade com conhecimento ali de como a tecnologia funciona. E dá para usar para o bem e para o mal, né? Como Eu tudo. fico imaginando. Exato, né? Fico imaginando a quantidade de códigos que são gerados maliciosos a partir do chat GPT, por exemplo, que possa ali a começar ali um ataque malicioso a uma empresa, por exemplo. Igual o próprio automóvel, né? Pouca coisa mata mais do que acidente de trânsito. Mas ninguém cogita eliminar os automóveis, porque o ganho de produtividade que eles trazem, né, de logística e tudo mais, é algo inconcebível da gente viver sem. Agora, a longo prazo, a gente vai ter muito menos acidente, né, de carro, porque a maioria dos carros eles vão ser carros autônomos. Então, o risco de você ter um acidente, que a maioria dos acidentes são por falha humana, eles vão cair drasticamente. Óbvio que a cada mudança, né, de paradigma, né, cada pequena revolução dessa que você causa num determinado nicho de negócio, você vai trazer outras questões. Por exemplo, como é que vai ficar a ética disso, por exemplo, se o carro, digamos que ele tenha que optar entre bater num muro ou atropelar uma criança. Qual a decisão Qual que a ele vai decisão que ele tomar? vai tomar? Então, são questões novas que a gente vai ter que passar a discutir e desenvolver. Sim, perfeito. Cara, para quem está começando agora a trabalhar com IA, enfim, o cara que está lá montando a startup dele, a empresa dele, enfim, é algo que vai ser primordial para que ele permaneça, né, dentro do mercado. Assim, por onde o cara começa? O que ele tem que fazer, né? Que tipo de profissional ele tem que ter dentro de casa? Ou se esse negócio ele vai contratar? Como é que você pensa aí os próximos anos aí para a evolução, né, dessa tecnologia dentro das empresas? Como é que elas começam a se utilizar disso? As empresas, obviamente, elas não vão poder ficar de fora dessa onda, porque o darwinismo corporativo também vai atingir as empresas. Parafraseando aí mais uma vez o Bill Gates, que vai mudar daqui para frente é a forma como as empresas empregam a inteligência artificial, porque isso é um caminho meio que inexorável. Uma hora todas vão ter que fazer uso dessa tecnologia no seu negócio, por questões de produtividade mesmo, porque o concorrente vai fazer e vai fazer mais barato, né? Vai fazer mais com menos. Então, as empresas que prestam serviço na área de inteligência artificial, elas são um caminho para que as empresas, de maneira geral, utilizem de maneira consultiva. Né? Vou contratar uma consultoria de inteligência artificial para fazer uma análise aqui do meu processo, ver o que é possível a gente agregar valor aqui com inteligência artificial. Porque também não dá para uma empresa que não é de tecnologia acompanhar o que é possível fazer, né, qual é o estado da arte, de maturidade de todas essas tecnologias. E o profissional que quer entrar nessa área, eu indico fortemente que ele comece o caminho tradicional, né, de estudar a computação, porque a base de tudo isso é a computação. E ele vai te propiciar a ter um entendimento menos superficial, mais profundo de como é que aquela tecnologia funciona. E aí, como a gente falou, você sabendo como aquela tecnologia funciona na base, você consegue extrair melhor dela e você consegue se tornar um profissional melhor. Inclusive, em alguns países, em alguns cursos, você tem algumas matérias hoje que já são obrigatórias, independente do curso que você faz, pensando nisso. Como, por exemplo, introdução a desenvolvimento de software, né, a lógica de programação, né. Se eu não me engano, praticamente em todos os cursos de medicina, biologia, filosofia, que não importa a área, se é humanas ou se é biomédicas, você aprende, né, em alguns cursos, né, fora do Brasil, né, nos Estados Unidos, provavelmente Python, que é uma matéria obrigatória, que é uma linguagem de programação assim bastante popular, e uma matéria de análise de dados, porque os dados são cada vez mais o principal ativo de uma empresa. Então é importante que todo profissional saiba trabalhar minimamente com dados, né? Inclusive dados
definir o sucesso ou não de um projeto de IA, né? Exatamente. Isso é fato. Já que é o combustível dessa IA. É combustível. E aí vem a pergunta, né? Por que os projetos de IA falham? Alguns projetos, aliás, a grande maioria que é colocado em produção, logo falha. E por que falham, né? O motivo número 1 é que você não tem dados suficientemente relevantes para resolver aquele problema. Em qualidade e quantidade, inclusive, né? Até Exatamente. para fazer o treinamento ali, para ter alguma coisa mais robusta. Porque as pessoas precisam entender que a gente, por conta da IA, não desenvolve mais software da maneira que a gente vinha desenvolvendo nos últimos 50 anos. Que é basicamente o seguinte, eu tenho um conjunto de dados de entrada, meu esforço vai estar todo em desenvolver um software que vai ser um motor de regras de negócio, e através desses dados de entradas eu vou ter uma saída. Isso não é mais a abordagem mais rápida para acompanhar o dinamismo, né, das mudanças de negócio e tudo mais. A gente lembra como era difícil, antigamente, você ter um projeto de software, e aí durante o desenvolvimento o pré-requisito já mudava, e aí quando você botava o software em produção, o negócio já tinha mudado a regra dele, e você tinha que voltar com o software. E, ao longo do tempo, a gente foi, através de metodologias ágeis, tentando diminuir um pouco esse gap que existia entre a demanda do negócio em si e a velocidade com que você atualizava e produzia software. A IA trouxe uma abordagem diferente. Em vez de programar máquinas, eu vou treinar máquinas. Como? Através de dados. Então, por mais louco que pareça isso, eu tenho um conjunto de dados que eu já sei as respostas. Então, através desses dados, em vez de eu programar a máquina, eu treino ela e, como resultado, em vez de ter os dados de saída, eu tenho o programa pronto. E aí, com esse programa, eu posso colocar os novos dados, que eu não sei ainda as respostas, e vou ter as respostas. Esse programa que a gente chama, é o que a gente chama de modelo, né? Em machine learning, né? Aprendizado de máquina. E essa pequena, grande mudança no paradigma, né, tecnológico, fez com que todo esse boom de inteligência artificial ocorresse. Entendi. E aí, para a gente ir para o nosso fechamento aqui, Fred, quem é que domina a IA nos próximos, até o final dessa década aí? Quem é que vai estar na crista da onda aí a nível mundial? É muito difícil falar porque a OpenAI surgiu do nada. Nada impede que você tenha um outsider aí, uma empresa, uma startup que esteja trabalhando, às vezes, num modelo que vai mudar totalmente o paradigma e que vai receber um aporte aí milionário e vai abocanhar esse mercado. Mas se a gente pegar uma fotografia de hoje, a gente tem indícios muito fortes que a Microsoft ela está retomando o protagonismo. Não só por conta desse hype todo da OpenAI, mas por quê? As ações da Google perderam aí mais ou menos 100 milhões de dólares aí nas últimas semanas. O Bing, que era algo irrelevante no mercado de buscas, hoje é o buscador que mais cresce porque ele traz embarcado consigo, né, o ChatGPT. E aí você mexeu numa ferida de anos ali que o Google era consolidado como principal mecanismo de busca, que é o que sustenta a empresa até hoje, a referência. Imagine se as pessoas pararem de usar o Google, que vai te dar... você faz uma pesquisa de alguma coisa, como fazer um bolo de cenoura, ele vai te dar uma série de links ranqueados. O que você prefere, receber uma série de links ou fazer uma pergunta e já receber a receita? E isso está virando mercado de tecnologia de cabeça para baixo. Exatamente. Isso aí, cara, eu acho que deu. Muito bom. Muito bom. Obrigado pelo papo aí, Fred. A gente recebeu o Fred, CTO da Intelliway, nesse papo bacana aqui sobre IA, inteligência artificial, os cenários, né, as novas aplicações e o que isso implica aí dentro das empresas, por exemplo. Pois é, lembrando que isso é só o começo de uma grande revolução que a gente vai presenciar aí nas próximas décadas. Muito bom. Obrigado, Fred. Um Valeu pelo abraço. tempo. Obrigado. Valeu. Boa.